A tricologia é o estudo do fio de cabelo. Na tricologia conhecemos a estrutura capilar, sua formação, os ciclos entre nascimento, crescimento e a troca, como é formado o manto hidrolipídico, qual o pH fisiológico, a formação da proteína queratina presente nos fios. Na tricologia, entendemos como o reflexo do nosso estilo de vida, as escolhas dos cuidados com a saúde física e emocional impactam diretamente tanto no nosso fio de cabelo como na nossa pele e as unhas. Unir a tricologia com o conhecimento da fisiologia das nossas células faz com que a gente tenha todo o entendimento do nosso organismo e do que realmente é benéfico para as nossas células. A terapia capilar consiste em técnicas onde aplicamos dermocosméticos, fitoterapia, massagens, procedimentos e desenvolvemos protocolos individuais conforme a necessidade do nosso paciente. A terapia capilar é a área onde mais tem crescimento no mercado da saúde e da beleza, principalmente nesses últimos anos, onde enfrentamos problemas de saúde que atingem diretamente o folículo piloso, como eflúvio telógeno, que tanto foi comentado como uma das causas do Covid-19. Você sabia que a cada 10 pessoas, 8 se queixam de algum problema capilar, seja oleosidade, irritação, dermatite, coceira, caspa, alopécia, afinamento capilar e quebra por conta de procedimentos químicos? Atuar como terapeuta capilar é direcionar tratamentos específicos de disfunções, patologias, protocolos para doença autoimune que acometem couro cabeludo e fios de cabelo e todos os tipos de alopécia. Vai trazer, além de reconhecimento, segurança e sim, uma agenda cheia de pacientes. Só que muito mais do que isso. Você vai ver o resultado satisfatório, ver a alegria no rosto dos seus pacientes, recuperando a autoestima e solucionando problemas que muitas vezes eles convivem há anos. E se você é profissional da área da beleza, cabeleireiro, esteticista, fisioterapeuta, médico ou que deseja aprofundar seus estudos em tricologia, este curso é para você. Eu sou a Takai Sasaki e atuo na área da beleza há 23 anos. Já fui educadora e trabalhei na área de desenvolvimento de cosméticos de grandes marcas internacionais. Mas em 2010, eu direcionei meu estudo todo para a terapia capilar e compreendi que a área da beleza poderia englobar os cuidados com a saúde dos fios de cabelo, couro cabeludo e pele. Em 2016, eu lancei minha marca de terapia capilar e a TKSK Academy. E desde então, a gente tem um monte de aluno formado, atuando como terapeuta capilar aqui no Brasil, na Europa e no Japão, porque os nossos diplomas são reconhecidos em mais de 112 países. E qual é o passo a passo para você se transformar no terapeuta capilar de sucesso? Passo número 1, ter um bom curso de base de tricologia. Passo número 2, entender sobre a fisiologia da célula, os pilares da saúde e a epigenética. Passo número 3, conhecer os diferenciais das matérias-primas e se de fato funciona na terapia capilar. Passo número 4, saber os diferenciais e os efeitos colaterais de medicamentos e de procedimentos invasivos. Passo número 5, reconhecer os produtos químicos que são aplicados no couro cabeludo e na haste capilar. E o passo número 6, saber indicar para os seus pacientes os produtos corretos para ele usar em casa. E o nosso segredo está no passo número 7, o curso de formação TKSK. Venha fazer parte de um time de terapeutas capilares que, além de levar como uma profissão de sucesso, estão aplicando os pilares da saúde em seus pacientes, transformando o seu estilo de vida. O que mais temos em 6 anos de marca são depoimentos de pacientes e alunos já formados de como a fórmula TKSK vem trazendo resultados como uma solução para tratamentos capilares e de pele. Convido você nessa imersão de beleza e saúde. Vem comigo! Primeira coisa que a gente vai estudar, fisiologia. Preciso me aprofundar no que a célula, na parte da membrana, disso tudo? Não, a gente só tem que entender que a célula é a menor parte do teu corpo e ele se alimenta.
Então, às vezes a gente fala assim, eu tô com fome, meu estômago tá com fome. Seu estômago não tem fome. Quem tem fome é a sua célula. Eu gostaria um dia de ter a comunicação da célula. Já pensou? Come maçã. Come beterraba. Não, né? A célula tá com fome, o que a gente come? Chocolate, doce, refrigerante, hambúrguer, não é assim? Aí a célula tá com fome. Não, vamos comer pizza, lasanha, não é assim? Seria perfeito se a célula falasse, come maçã, agora uma melancia, agora uma laranja. Não, né? Tá com fome, vem os nossos desejos e a gente quer se alimentar do quê? De açúcar. Né? Ou tudo aquilo que se transforma em açúcar no nosso corpo, que é delicioso, que são os carboidratos, não é assim? Então vamos lá. A célula é a menor parte da matéria-prima do nosso organismo. Olha só, gente, há quase 10 trilhões de células no nosso corpo. Essas células, elas morrem e são trocadas. Olha a proporção, gente. 50 milhões por segundo. Então a gente está aqui falando e as nossas células estão morrendo e tem células trocando. Nosso corpo está em constante multiplicação. Eu quero que vocês entendam qual é o melhor horário para essas células se multiplicarem no seu organismo. É das 10 da noite, querem anotar? Podem anotar. Das 22 horas às 2 horas da manhã. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui dorme antes das 22 horas? Quem aqui dorme antes das 10 horas da noite? Ninguém. 11 horas. Quem que dorme até as 11? Quem dorme depois da meia-noite? Esse é o melhor horário que as suas células estão fazendo a renovação. E não é acordado. Então, Takai, eu vou dormir 1 hora da manhã, que eu vou aproveitar essa 1 hora. Não é assim que a gente pensa? Gente, 10 horas tem que estar em sono profundo. Aí você quer ter uma pele bonita? Quem quer ter uma pele bonita? Né? Quem quer envelhecer com cabelo bonito? Quem quer ter um corpo melhor? Isso eu estou falando da parte estética. Agora vamos falar dos neurônios? Quando eu falo de neurônios, dormir no horário certo protege os neurônios. Vale a pena dormir das 10 às 2? Vale ou não vale? A primeira dúvida do profissional da área da beleza, normalmente a gente acha que é a colorimetria. Mas a dúvida do profissional está na base. Essa aqui é a tabela de pH. Takai, o curso, para. Você não está dando aula de terapia. Mas a colorimetria, a base é essa. pH, que é o potencial hidrogeniônico. Por que você está mostrando essa tabela, Takai? Sabe por quê? Porque os profissionais da área da beleza estão deficientes de conhecimento. Concordam comigo ou não? Sim. Vamos lá. O pH do nosso cabelo. Na verdade, o cabelo não tem pH. A pele, nós temos o folículo piloso. No folículo piloso, nós temos 2 glândulas. Uma chama sebácea, a outra chama sudorípara. Todos os dias você libera suor e sebo. Isso chama-se manto hidrolipídico. E ele também reveste o fio de cabelo. Então, por tabela, o pH do cabelo é 4,5 a 5,5. Porque ele é revestido desse manto hidrolipídico. Captaram? Qual é o pH, então, do cabelo? 4,5? 5,5. Eu quero escutar todo mundo falando, gente. Para me estimular aqui. Qual é o pH do cabelo? Perfeito. 4,5 a 5,5. É o pH da pele, do cabelo e da pelugem. Ficou claro? Captaram? Tudo que transforma o cabelo, tudo que modifica a cor e a forma, tem um pH alcalino. São as soluções que a gente chama de básica. Ok? Captaram? Colorações tem o pH que pode ter uma variação entre 8,5 a 10. Ficou claro? Então é alcalino. Por isso que transforma a cor do cabelo definitivamente.
Alguma dúvida aqui? Captaram? Por que eu coloquei essa tabela de pH? Alguém levantou a mão? Não, né? Então vamos lá. Por que eu coloquei a tabela de pH? Porque quando eu começo um curso de colorimetria, as pessoas têm dúvida na base química. Pergunto para vocês. O tubo, sabe a bisnaga de coloração? A bisnaga de coloração, o pH é alcalino ou ele é ácido? Levanta a mão quem acha que é ácido. Levanta a mão quem acha que é alcalino. Levanta a mão quem não levantou a mão. Porque a maior parte não levantou a mão. A água oxigenada, peróxido de hidrogênio. A água oxigenada, ela é ácida? Quem acha que é ácida, levanta a mão. Quem acha que é alcalino, levanta a mão. Perceberam que a gente está com dúvida na base? Perceberam? Vamos lá. O pH da amônia. Takai, coloração que não tem amônia. Quando a coloração não tem amônia, ela tem uma prima pobre da amônia, conhecida como etanolamina, que estão nos tonalizantes. Ficou claro? Vamos lá. A amônia, como matéria-prima, ela tem um pH de 10. Captaram? 10. É alcalino ou é ácido? Alcalino. Então, a bisnaga da coloração, seja ela tonalizante, coloração, ela é alcalina. A bisnaga, o tubo. Captaram a mensagem? A água oxigenada que eu adiciono na coloração, ela é ácida. O pH é 3,8. É em torno de 3,8 que a Anvisa permite. Pode até ser mais ácida que 3,8. Ficou claro? Quem aqui tem mais de 20 anos de profissão? Levanta a mão. Quem tem 15 anos de profissão? Quem tem 10 anos de profissão? E aí, olha só, os mais antiguinhos aprenderam, como eu na minha época, a tal da mordaçagem. Quem aqui sabe o que é mordaçagem? Levanta a mão. Levanta o braço, gente, que eu não estou enxergando. Mordaçagem era uma técnica antiga que ensinavam para cobrir o branco, passar água oxigenada no cabelo branco, secar com secador. Quem que aprendeu a fazer isso? Levanta a mão. Ah, agora aprendi. Esse termo, mordaçagem, ensinava a usar água oxigenada, secar com secador e prometia cobrir o branco melhor. Sendo que eu acabei de explicar para vocês que o pH da água oxigenada não é ácido. Sendo ácido, abre a cutícula? Takai, mas ajudava a cobrir o branco. Não ajudava. Como você secava com secador, a água oxigenada evaporava. Então ela nunca fez efeito. Então vocês estão entendendo que o que a gente está aprendendo está faltando base? Perceberam agora? Então não adianta nada eu falar, gente, azul neutraliza essa cor, porque o violeta neutraliza aquela, porque fulana neutraliza... Gente, se eu não souber a base, adianta eu seguir adiante? Entenderam agora? Então a água oxigenada, ela é, quero que todo mundo fale comigo, ácida. Vai, todo mundo. A água oxigenada é? A coloração, a bisnaga é alca? De novo, alca? Memorizaram? Então vamos continuar agora. Agora vocês vão preencher comigo essa pequena tabelinha, que eu coloquei uma linha tão clarinha, para não ficar grossa, que no final ele sumiu. Vamos lá. A gente vai ter os tipos de coloração que a gente tem no mercado. E a gente só vai responder com sim e com não. Tudo bem? Quem não tiver caneta, empresta do vizinho para preencher, tá? Colorações semipermanente. O que são colorações semipermanentes, gente? Semipermanente são os famosos matizadores. Shampoo roxo, máscara roxa. Sabe aquela época dos cabelos coloridos? Cor de rosa, pink, roxo, verde, azul. Essas são as colorações semipermanentes. Duram só 8
8 shampoos. Ou seja, 8 lavagens. De 4 a 8 lavagens. Captaram a mensagem? Dica para você, profissional da área da beleza. Matizador roxo, sabe shampoo, máscara roxa? Deixem para fazer isso como uma manutenção. Não faça a mecha e usa matizador para tonalizar a mecha. A cliente começou a achar que ela faz isso em casa. Compreenderam? Chega uma cliente com cabelo amarelo no seu salão, ela não é sua cliente. Você vai fazer uma escova, passar um matizador para dar aquele cabelo, sabe, mais bonito para ela, é uma coisa. O problema é que o matizador virou o tonalizante do salão. Entenderam? Serviço profissional, serviço profissional. A manutenção, manutenção. Captaram? Pegaram a mensagem? Vamos lá. Então, vamos lá. Esses tipos de matizador, tem pigmento? Sim ou não? Sim. Então, preencham sim. Esse tipo de matizador tem massa? Tem ou não tem? O que é massa? Sim, tem massa. Esse tipo de matizador tem amônia? Não. Esse tipo de matizador semipermanente tem peróxido de hidrogênio? Não. Ele vem pronto para você usar. Captaram? O que é demipermanente? Coloração demipermanente. O que eu quero que vocês comecem a aprender a usar? Comecem a usar termos mais técnicos no seu salão. Porque foi assim que a sua cliente deixou de fazer a cor no seu salão e começou a comprar caixinha. Lembra aquela coisa? Não, eu não vou colorir com você, não. Vou comprar coloração lá, porque aquela marca famosa vende emulsão reveladora. Você faz coloração com OX. Vocês entendem o que eu quero dizer? O mercado requintou como fala para o cliente. A partir de agora, quando você for tonalizar um cabelo, eu vou aplicar em você uma coloração demi-permanente. Não ficou mais bonito? Vou cobrar R$10 mais caro. Só porque eu usei um termo mais bonito. Entenderam? Melhorem o vocabulário. Ô fulana, mistura lá para mim a 12.1 com a X40. Vamos fazer uma coloração super clareadora que eu vou usar no seu cabelo com uma emulsão reveladora de 12%. Aí a cliente vai falar, nossa, melhor desde 12% do que o X de 40. Porque no salão que eu ia era o X de 40. Foi assim que elas pararam de fazer coloração com os profissionais. Ficou claro? E olha só, demi-permanente é o tonalizante do salão de vocês. O tonalizante dura em torno de 8 semanas. Ficou claro? O outro é 4 a 8 shampoos. O demi-permanente em torno de 8 semanas. Os da minha época. Tá? Quando eu comecei na profissão há 20 anos atrás, tonalizante só durava 8 semanas. 2 meses. O tonalizante de hoje, cobre branco? Cobre ou não cobre? Você vai fazer mecha. Abre a cor da cliente, abre ou não abre? Por que a gente não consegue mais fazer platinado? Porque hoje a gente não consegue fazer, porque o tonalizante clareia o natural da cliente. Quando clareia o natural da cliente, você não enxerga mais cor platinada. Antes era fácil fazer platinado, era só puxar na touca. Quando você tirava o cabelo da touca, já ficava platinado. Porque platinado não era a cor do cabelo, era a cor natural que se mantinha escura. Concordam ou não, gente? Estou falando besteira aqui? Não, né? Vamos lá. No tonalizante, tem pigmento? Sim. Tem massa? Sim. Não sei o que é, mas tem. Daqui a pouco eu explico. No tonalizante, tem amônia? Não, sim, sim, não, não sei. Eu sou japonesa, nem sei, não sei. Também. Vamos lá. Não tem amônia. Porque o que define a demi-permanente para permanente é a ausência ou a presença da amônia. Então, a demi-permanente não tem. Takai, cobre branco. Você vai ter que me explicar essa história. Lembra que eu falei da prima pobre da amônia? Quando não tem amônia, tem
etanolamina. Será que tem um pincelzinho aqui? Ah, nossa, gente. Vamos lá. Vou escrever bem grande, tá? Dá para todo mundo ler? Etanolamina. Ficou claro? E quando? Mas Takai, tem umas marcas, são poucas as marcas, que estão tirando a amônia e estão tirando a etanolamina. Estão usando a monoetanolamina. Mas eu nem vou entrar nesse assunto, porque senão a gente vai ficar muito na base e pouco na colorimetria. A mono, é só vocês escreverem mono antes aqui na frente, ok? Também é uma base alcalina que está substituindo a amônia e a etanolamina nas colorações. Mas todos esses agentes são agentes alcalinos. Captaram a mensagem? Aonde está o agente alcalino? Na bis? Na H. Memorizaram? Claro. Então, no tonalizante, eu misturo no tonalizante peróxido de hidrogênio? Sim ou não? Mas é emulsão reveladora, gente. Sim ou não? Vamos falar com mais energia, gente? Sim. Tonalizante se mistura com água oxigenada? Sim. Takai, mas está escrito lá emulsão reveladora. Por que emulsão reveladora é o nome bonito que deram para a água oxigenada? Pegaram a mensagem? É a mesma coisa. Takai é mais fraco. Tem marca que a emulsão é mais forte do que 10 volumes. Porque está lá 4%. Um dos tonalizantes mais famosos do mercado usa 4%. 4% é 13,33 volumes. É mais forte que a só X de 10. Captaram a mensagem? Pegaram? Memorizaram? Vamos lá. Coloração permanente. O próprio nome diz, a coloração permanente não sai mais do cabelo. Entenderam? Dando sequência, então, sobre a divisão celular. Então, olha só como é importante. Entendemos sobre a célula, entendemos sobre como essa célula se multiplica e agora a gente vai entender especificamente sobre o folículo piloso e sobre a formação do fio de cabelo. De nada adianta a gente estudar terapia capilar se eu não entendo a base. E a base é o cabelo. A base é a fisiologia. Como o folículo piloso, como ele funciona. Como acontece essa multiplicação celular. Veja só que interessante. Os átomos na natureza, eles não vivem sozinhos. Os átomos, eles têm a necessidade de se unir a outros átomos para formar alguma coisa. Para ficar uma forma simples da gente compreender, veja só. Os átomos sozinhos são átomos, mas os átomos se juntam a outros átomos e desta forma, átomos mais átomos formam algo maior que leva o nome então de molécula. Opa, aqui. Molécula. Átomos mais átomos se juntam, formam então as moléculas. Isso tudo está acontecendo dentro do folículo piloso. Aí, as moléculas se juntam, consegue entender que já ficou uma coisa maior do que era só os átomos? É um desenho simples, mas fica fácil da gente entender. Então, os átomos se juntaram, formaram algo maior, que leva o nome de molécula. As moléculas se uniram e formou algo maior, que agora esse algo maior leva o nome de aminoácido. Então, átomos, moléculas se juntaram, formou os aminoácidos se juntam a outros aminoácidos, e aí nós temos então a famosa proteína, que dentro do folículo piloso, essa proteína leva o nome de queratina.
Então veja só, proteína queratina nada mais é do que um conjunto de aminoácidos, aminoácidos nada mais é do que um conjunto de moléculas e moléculas nada mais é do que um conjunto de átomos. A proteína existente que forma a nossa haste capilar leva o nome de queratina. Mais de 80% da nossa haste capilar é composta desta proteína que tem o nome de queratina. Vejam só. Então, fica muito claro. Proteína queratina, aminoácidos, moléculas e átomos. E agora eu já tiro um mito também, tá? Existem umas progressivas, uns alisamentos que diz que são à base de aminoácidos e que eles alisam o cabelo. Gente, aminoácido faz parte da composição da proteína queratina. Ele não tem capacidade de alisar. Ele não tem capacidade de deixar uma fibra lisa permanentemente e nem progressivamente. O aminoácido ele faz parte da composição da fibra capilar. Se você usa algum determinado aminoácido, então ele garante uma afinidade para a fibra capilar, para tratar a fibra, para reconstruir a fibra, para hidratar essa fibra, mas não para alisar. Para ficar mais fácil para a gente compreender o mundo dos átomos, para que o átomo a partir de agora não seja mais um bicho de 7 cabeças para você e que facilite a sua compreensão, porque é muito importante agora que a parte fique clara, porque quando eu falar sobre aminoácidos, proteínas, quando falarmos sobre matéria-prima, tem que ficar tudo muito esclarecido na nossa mente. Então um exemplo muito fácil sobre os átomos. Então vamos lá, o que a gente aprendeu sobre o H? Nós aprendemos que esse átomo chama-se hidrogênio. Esse átomo, que é a letra O, chama-se oxigênio, H e O. Sozinho, eles são elementos, hidrogênio e oxigênio. Não forma água, não é assim que a gente forma uma molécula de água. Para formar a molécula de água, eu preciso do quê? Como que a gente aprende? De H2O. Ou seja, eu tenho que ter 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Então, ou seja, 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, ou seja, um conjunto dos 3 átomos formou uma molécula de água. Para vocês entenderem, então, os átomos sozinhos são elementos que quando eles se juntam, eles formam moléculas. Só para ficar mais claro. Como eu gosto de explicar para todo mundo, química e matemática são coisas diferentes. Então olha só que interessante. Se química e matemática são coisas diferentes, eu estou mostrando para vocês que 2 átomos de hidrogênio para um de oxigênio formou uma molécula de água. Mas olha que interessante, eu vou fazer só um átomo de oxigênio a mais, só um átomo de oxigênio a mais. Ou seja, se fosse numa matemática, você ia falar que 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. Não é assim que a gente pensa? Matematicamente é assim. Quimicamente falando, estamos falando de elementos, estamos falando de átomos. Não estamos falando de números da matemática. Então veja que interessante, 2 átomos de hidrogênio com 2 átomos de oxigênio, isso aqui já se transformou em outra molécula. Aqui estamos falando sobre o peróxido de hidrogênio. Então aqui estamos falando de outra molécula, ou seja, H2O a gente tomava com tranquilidade. Agora virou H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. E quando eu falo peróxido de hidrogênio, o que te remete? Água oxigenada. Então uma coisa interessante é que a gente começa a entender mais sobre a química quando a gente compreende os seus elementos. Então veja só, quando você pega uma água oxigenada, que a gente chama de OX, lá está escrito 900 ml, dessa forma que a gente vende. 900 ml não é puro peróxido de hidrogênio. Por isso que o termo é água oxigenada. É uma água potencializada em peróxido de hidrogênio. Quando a gente compra água oxigenada, ela é vendida por volume ou com a nomenclatura em percentual.
olha que interessante, em 900 ml, vamos supor que aqui seria um desenho caracterizando 3%. Então, olha só, 3% é a concentração de H2O2 que tem numa fórmula de 900 ml. Então, nessa concentração, estamos falando de um volume 10. Então, a água oxigenada que você compra com a nomenclatura de 10 volumes tem em sua composição 3% de peróxido de hidrogênio. Qual é o resto da composição? Agentes estabilizantes, fragrância, agentes hidratantes, umectantes. Essa a composição. Então, olha só. Então, quando você compra uma água oxigenada de 20 volumes, estamos falando de 6% de concentração de H2O2. Quando eu falo de 30 volumes, estamos falando de 9% de H2O2. E quando falamos, então, de 12% de concentração de H2O2, estamos falando de uma água oxigenada de 40 volumes. Então, o que eu quero que fique claro? Quando os átomos se juntam, eles vão formando outras coisas. Veja como foi simples para a gente entender como que a união dos átomos vão formando coisas diferentes. Eu gosto de explicar que química e matemática não são coisas iguais, são coisas diferentes. Quando eu falo de química e de matemática, mas matemática, Takai, mas a química não é igual a matemática? 1 mais 1 é 2 e mais 1 é 3. Ok. Na matemática, eu posso pegar a ordem dos números e mudar. Por exemplo, se eu colocar 5, 8 e 13... 13 não deixou de ser 13 porque eu mudei a ordem dele. O 8 não deixou de ser 8 porque eu mudei a ordem dele. Mas na química, mudar a ordem, mudar a concentração dos átomos, nós estamos falando de outra coisa. Esse exemplo simples que eu dei do H2O, que de repente virou H2O2 com uma presença de oxigênio a mais, se transformou em peróxido de hidrogênio. Então são exemplos simples, mas para que fique fácil a sua compreensão. Uma coisa muito importante para a gente entender agora é sobre o carbono. Temos feiras de cosméticos, produtos, loja de cosméticos, a internet, YouTube, as blogueiras, e cada vez mais a gente vê quantos cosméticos diferentes são lançados no nosso mercado. Eu falo que são jogados, né, no nosso mercado. Como eu, como profissional, vou saber avaliar o que é bom para mim, o que vai ser direcionado para o que eu preciso? Muitas vezes a propaganda é muito maior do que a realidade, da consistência do que aquele produto realmente vai me trazer de benefícios. Vejam só, há uma propaganda muito grande em cima de carbono. Carbono é um átomo muito importante. Aliás, é um átomo que está presente em todos os seres vivos. Vamos lá. Ok, então enquanto o ser está vivo, ele tem carbono, mas quando esse ser morre, ele deixa de ter carbono? Não. Então ele está presente. Deixa eu dar um exemplo. Ok, eu tenho um shampoo de soja. A soja na natureza tem a presença do carbono, porque é um ser vivo, é uma planta. Ok. Matei, né, colhi a soja e fiz ela se transformar no cosmético. Ainda existe a presença do carbono. Então olha que interessante. As pessoas estão usando o termo de orgânico para os cosméticos, como se o orgânico fosse um produto totalmente diferente. Orgânico. Todo mundo está usando muito esse termo orgânico para cosméticos. Vamos primeiro entender o que é orgânico, tá? Orgânico é toda matéria viva ou que já foi viva que tem a presença do átomo de carbono. Todos eles têm a presença de carbono. Então todos eles têm esse elemento, então todos eles são orgânicos. Ok, mas quando eu compro um alimento que tem aquele selo orgânico, eu estou falando então que foi criado, foi desenvolvido para a produção de vegetais, legumes e até de animal, de carne, né, animal, o selo orgânico. Esse selo orgânico não quer dizer que o produto é orgânico, ele é orgânico porque é uma planta, porque é uma carne, porque é um animal. Então eles já são orgânicos pela sua natureza, pela presença do átomo de carbono. Mas quando o Ministério da Agricultura, né, criou o selo orgânico, é para dizer
que aquele vegetal, aquele legume, ele foi cultivado com menos defensivos agrícolas. Quando eu falo da carne bovina ser orgânica, carregar esse selo, significa que o animal, né, que o boi no caso, ele foi alimentado dentro das regras que o selo orgânico exige, né, da área pecuária, né, dos fazendeiros, da forma que alimenta esse boi, esse gado, para que depois ele crie essa venda dessa carne com selo de orgânico. Aí o cosmético pegou então essa onda, né, que as pessoas querem produtos mais naturais, produtos com menos defensivos agrícolas, tal, e resolveu colocar no selo como se fosse cosméticos. Então vamos lá, todos os cosméticos usam algum tipo de matéria-prima que já foi viva, que são os vegetais. Nem todo produto tem origem animal, mas a maior parte dos produtos tem origem vegetal, alguns com origem animal e a maior parte tem origem de derivado de petróleo. Olha que interessante. Então, o selo orgânico serve para todos, não serve especificamente para um produto, porque o selo orgânico não foi feito para cosméticos. O selo orgânico foi para a forma que nós produzimos o alimento, seja vegetal ou seja carne. Então é muito importante o terapeuta capilar saber fazer a análise do que ele está vendendo. Eu falo que é igual um médico. Ah, mas Takai, eu não vendo. Ok. Mas a sua cliente ou o seu paciente, ele vai precisar fazer o tratamento capilar. Quando você indica algo, você vende algo para essa pessoa. E aí você vai querer vender com qualidade. Você tem que vender isso sabendo da eficácia do produto. Temos esta glândula sudorípara também ligada diretamente aos folículos pilosos, que ele não depende do nosso calor do corpo para ser produzido. Essa glândula sudorípara que é liberada diretamente no folículo piloso, junto com a composição da glândula sebácea que produz sebo, as duas juntas formam algo que nós chamamos de manto hidrolipídico. O manto hidrolipídico tem um pH de 4,5 a 5,5. Então, ou seja, a nossa pele, nosso couro cabeludo, nosso fio de cabelo, os pelos, não tem pH. O pH da nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, é 4,5 a 5,5 por conta do manto hidrolipídico. Conseguiram entender a diferença? Então, a pele não nasce com pH. Ele é revestido pelo manto hidrolipídico, por isso que o pH é 4,5 a 5,5. Perfeitos? Compreenderam? Aqui você já tem uma informação. O produto pode ser o melhor do mundo, mas se ele não tiver o pH fisiológico da sua pele, ele vai alterar a microbiota, que é o assunto seguinte que eu vou explicar para vocês. Então, a primeira coisa que a gente deve saber, qual é o pH dos produtos que entram em contato com o nosso couro cabeludo e da nossa pele. Levanta a mão, quem sabe aqui, o pH do shampoo que vocês utilizam no salão, no espaço de vocês. Agora, outra pergunta. Todas as marcas informam o pH? Não deveria ser obrigatório, gente? Igual um rótulo, igual uma bula? É o mínimo que as marcas têm que oferecer para a gente, que é profissional, é o pH. Então, qual é o conselho que eu dou para vocês? Obriguem. Fale para o representante, fale para o educador. Eu só compro com o pH. Não tem como utilizar um produto no salão de beleza. Você acabou de fazer uma coloração incrível, acabou de fazer uma mecha incrível. O shampoo que você usa pode remover 30% do pigmento que você acabou de depositar. É o que eu falo para vocês. E aí que tá. A testosterona, ela é responsável pela maior produção de sebo nos homens. Como a mulher tem baixa testosterona e maior progesterona, o homem tem mais testosterona e menos progesterona, os homens produzem mais oleosidade. E é por isso que o homem tem a necessidade de querer lavar o couro cabeludo mais vezes do que as mulheres. Só que o homem que usa o sabonete ou shampoo de pH errado vai dilatar os poros, vai abrir os poros da pele, vai ressecar o couro cabeludo. E qual vai ser a mensagem do cérebro para a glândula sebácea? Produz
mais sebo. É o famoso efeito rebote. Entenderam o efeito rebote? Seu corpo vai produzir mais porque você está trazendo um dano para o seu corpo. A pergunta é, o mais importante é o condicionador, a máscara ou o shampoo de todos os dias? Shampoo. Porque o shampoo escorre em todo o seu corpo. Condicionador, gente, todos os condicionadores têm um pH ácido. Nenhum condicionador é alcalino, porque as matérias-primas, na hora que a gente vai produzir o condicionador, ele já vai ficar ácido. Agora, o shampoo não. O shampoo nós colocamos ativos para que faça ação detergente do arraste. Isso vai fazer com que o shampoo tenha um pH mais alcalino para o couro cabeludo. Qual é a propaganda do shampoo de criança? Chega de lágrimas, não é assim? Se a gente usar em nós adultos, é só lágrimas. Porque você vai embaraçar um cabelo. Imagina, o shampoo chega de lágrimas no cabelo que você acabou de descolorir a mecha. Você vai conseguir desembaraçar? Vocês sabem por quê? Porque o pH desse shampoo é 7.0. E na nossa concepção, a gente acha que shampoo neutro é bom, não é? Ai, Takai, mas shampoo é neutro, tá escrito lá neutro. Neutro na escala de pH é 7.0. Para o nosso couro cabeludo, para a nossa pele, é péssimo. Takai, por que é recomendado para crianças? Porque a criança, se ela abrir os olhinhos com o shampoo, o pH da lágrima é 7. pH da pele é 4,5, 5,5. Então, esse shampoo vai trazer menos irritação aos olhos. Mas a partir do momento que a criança sabe fechar os olhinhos, ela já deve usar 4,5, 5,5. Combinado? Entenderam? Por quê? Isso auxilia no seu processo de envelhecimento. Imagina todo dia você usar um shampoo de pH errado na sua pele. Sua pele sempre vai abrir os poros, sua pele vai ter um ressecamento. Mas as mulheres na menopausa e os homens na andropausa, a conta não vai fechar. O seu corpo vai falar, produz mais sebo, mas seu corpo vai falar, você já chegou aos 40, você já está nos 45, e seu corpo não vai produzir na mesma medida. Aí começa o ressecamento da pele, começam as rugas. E você nem imagina que o shampoo de todo dia pode estar fazendo isso na sua pele, do seu corpo, ok? Então isso é só uma base da terapia capilar. Na terapia, então, dá pra gente usar shampoo que não seja 4,5, 5,5? Dá? Não tem como, porque vai trazer danos na saúde do couro e na saúde dos fios.